Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Max, estamos de novo aqui dentro do Escola Católica da Fé, dentro desse curso importante de formação para catequistas. Às vezes nós temos a impressão de que, por ter uma vivência muito grande dentro das comunidades, alguns conteúdos já estão finalizados, resolvidos, né? É importante então a gente perceber que a formação continuada, o estudo constante, vai aperfeiçoando o modo como eu transmito a mensagem. E nós sabemos que não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem que vem do coração de Deus. Então, essas últimas 3 aulas nossas, nós vamos tratar da formação permanente. Quais são os conteúdos que nós, catequistas, devemos estar sempre vendo, revendo, analisando, refletindo sobre cada um deles na nossa constante caminhada como educadores da fé, tá bom? Sabemos que existem instâncias importantes nesse processo que são, de alguma maneira, tem uma propriedade maior, né? Para poder ter mais tempo para formar uma criança, formar um adolescente, falo no caso da família, tá? Mas recai também sobre nós, catequistas, essa grande missão, porque muitas vezes a família não tem esse apoio ou essa ciência sobre o ser catequista. Então, está no nosso colo, está nas nossas mãos, está principalmente no nosso coração, a grande tarefa de educar na fé muitos desses jovens, tá bom? Então vamos iniciar esse momento aqui com as luzes da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ilumina a nossa caminhada, está presente no nosso dia a dia, ela faz parte da nossa vida enquanto cristãos católicos e é a partir dela que nós vamos beber da fonte. Nós vamos beber dessa fonte porque é nela que nós ganhamos vida nova. É nessa fonte que nós ganhamos aquele up para enfrentar dificuldades ou para falar do conteúdo que a gente precisa falar com os nossos catequizandos também, tá bom? Então é um trechinho curto, só para a gente colocar como oração no dia de hoje, tá ok? Mateus capítulo 25, versículo 45. É um versículo que é conhecido por muitas pessoas, né? Eu vos asseguro, o que não fizestes a uns destes mais pequenos, não o fizestes a mim. De novo, eu vos asseguro, o que não fizestes a um destes mais pequenos, não o fizestes a mim. Quando Jesus diz aos seus discípulos, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, e aí no finalzinho do capítulo 25 de Mateus, ele aborda o que vocês não fizerem para essas crianças, para esses menores, vocês não estarão fazendo a mim. Então, a negligência diante dos conteúdos da fé, o nosso comodismo, o nosso deixar para outro momento, fazer depois, nós estamos deixando de cumprir uma tarefa dada pelo próprio Jesus, e se nós não cumprimos o nosso papel, é também a Jesus que nós estamos falhando. Importante saber que quando nós sentarmos para fazermos as escolhas dos conteúdos, das estratégias, das dinâmicas que nós iremos abordar com cada um dos nossos catequizandos, é ao próprio Jesus Cristo que nós estamos fazendo. Por isso, da importância de termos em mente a formação permanente do catequista. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Quando nós falamos sobre a formação permanente do catequista, nós falamos de um itinerário, um caminho. Jesus, ele provocou em cada coração, em cada pessoa que ele tocava, ele propunha uma mudança de caminho, uma conversão. Então aqui na catequese, nós também precisamos provocar em cada um dos nossos catequizandos e até entre nós catequistas, qual é o caminho que eu estou percorrendo? E esse caminho vai falar muito de quem sou eu diante de todas essas questões, tá? Se eu sou um catequista comprometido, eu sei o caminho que eu estou trilhando. Eu sei para onde eu estou indo.
tá? Não dá para fazermos as coisas mais no achismo. Não dá para a gente apenas ter uma boa vontade. Boa vontade é super importante, mas eu também tenho que ter a capacidade, o desejo também disso. Eu tenho que fazer com que tudo isso que eu aprendo dentro desses conteúdos se transforme em algo palatável aos nossos catequizandos. Então eu tenho que percorrer, junto com esse catequizando, um caminho formativo. E é justamente isso que nós iremos propor aqui nessas últimas 3 aulas. Aula 9, 10 e 11. Estamos começando a 9ª aula. Então vamos lá, gente? Então é o seguinte, né? Sabemos que a palavra de Deus ela vai dar o norte para a nossa história também. Então, eu vou trazer aqui o capítulo 14 de São João. Se você está com a sua Bíblia aí, abre também para a gente aí, ó. João 14, versículos de 5 a 9. Vamos ver o que essa inspiração bíblica traz a cada um de nós aqui hoje? Vamos ver aqui então? Diz-lhe Tomé: Senhor, não sabemos onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Imagina, né? Jesus esteve com eles durante 3 anos e eles ainda não conheciam o caminho. Olha a importância de um catequista. E Jesus é o catequista por excelência. Mas é interessante perceber que Tomé sente a necessidade de percorrer este caminho. Ele quer percorrer, mas ele está com dúvida. E aí entra o papel de Jesus catequista. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus ele apresenta de forma clara o caminho a ser percorrido para encontrarmos Deus, que é através dele. Ele é o caminho, ele é a palavra, ele é a verdade, ele é essa centelha de vida necessária a todos os seres humanos. Se me conheceis, conheceríeis também o Pai. Agora o conheceis e o vistes. Senhor, disse-lhe Felipe, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo estou com vocês e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Então, nós vamos começar esse caminho formativo sabendo de algo super importante, tá? A catequese, ela vai propor para todos nós um real encontro com Jesus. Um real encontro com Jesus. E a igreja, muito sábia, ela vai propondo para a gente os textos durante os anos litúrgicos que vão apresentando diversas faces desse Jesus. Vai apresentando para ele, para esse povo, as diversas maneiras que os próprios discípulos percebiam Jesus. Então, gente, estudar nunca é demais. Por isso que nós temos um documento chamado Catequese Renovada, que é o documento de número 26 da CNBB. Esse documento, ele propõe um caminho formativo, aonde que o primeiro pilar, assim, é entender quem é Deus. Quais são as verdades de Deus? O segundo pilar é quem é o homem, as verdades do homem. E um terceiro pilar, o que é a igreja. Porque conhecendo Deus, conhecendo o homem e a sua humanidade, eu conheço essa igreja. E eu posso ter a condição de edificar essa igreja. Esse documento, ele vai falar também sobre aquela metodologia já muito conhecida, do ver, julgar e agir. E eu acrescento, nesse momento, o sentir e o avaliar. Eu não precisa apenas ver, julgar e agir, mas eu tenho que assimilar, eu tenho que perceber realmente se todo o conteúdo que eu estou passando faz sentido para a vida do meu catequizando, tá? Então, é importantíssimo, gente, os estudos, tá bom? Cursos, palestras, leituras, seminários, participem, não percam as oportunidades de provocar e ser provocado diante dessas formações também, tá bom? E aí, diante de tudo isso, nós também temos um outro documento que é chamado de DNC, que é o Diretório Nacional da Catequese, tá? Esse documento, ele foi criado para tentar
organizar um pouco melhor esse universo catequético, tá? Então, importante que nós tenhamos esses dois documentos em casa, na nossa leitura constante, que a gente leve os capítulos para as discussões da nossa equipe de catequese. Lembrando que nas aulas passadas eu comentei com vocês, né? Existe uma necessidade de se criar uma equipe de catequese, onde nós teremos uma equipe de várias pessoas, cada uma com o seu jeito de ser, com a sua história pessoal, mas que vão contribuir sobremaneira com o aprendizado daquelas crianças, jovens e adultos que querem percorrer esse caminho de fé. Então, peguem esses documentos, o Diretório Nacional, tá? Estude bastante, passe por todos eles, não deixe de perceber a importância dessa formação constante, tá bom? E sem esquecer também do catequese renovada, que é bem importante nesse momento, tá bom? Gente, então, eu separei pra gente hoje alguns blocos de temas que são indispensáveis à formação de um bom catequista, tá bom? Então eu vou passar esses temas, vou pincelar algumas coisas, e aí no momento oportuno nós vamos aprofundar cada um desses temas, tudo bem? Então vamos lá, gente. Ó, o primeiro bloco que eu separei para vocês aqui hoje é a análise sociocultural da realidade, tá bom? Nós já tínhamos comentado isso nas aulas anteriores. Eu tenho que saber o terreno que eu estou pisando, que tipo de pessoas eu estou recebendo no meu grupo de formação catequética. Quais são as pessoas, que história elas têm, quais são os aprendizados que elas já vêm trazendo na vida e que elas podem contribuir na nossa catequese. Então, olhar a realidade, saber onde eu estou pisando é o primeiro passo, não é? Então nós vamos perceber que dentro desse tema, dessa análise, né, da realidade, dessa análise sociocultural desse meu grupo e da minha região onde que eu estou inserido, nós temos também algumas coisas bem importantes que eu queria partilhar com vocês também, tá? O mundo pós-moderno, nós sabemos que esse mundo pós-moderno, ele é muito rápido, ele é muito urgente, mas às vezes ele é muito raso, não é? Ele é muito raso. E a gente não pode deixar com que essa razoabilidade seja uma característica da minha catequese também. Porque aqui nós estamos para aprofundar, tá bom? Então nós temos que saber quais são as luzes e as sombras da nossa igreja. Quais são os pontos que estão mais clarificados? Quais são os pontos que estão mais obscurecidos? Quais serão as possíveis lacunas deixadas no processo de fé dentro da minha comunidade? Então eu tenho que ter isso em mente, tá? E como que eu faço isso? A partir da equipe formada na minha comunidade, na minha paróquia. Então, lembrando, a catequese não é algo isolado, um apêndice, tá? Ele faz parte da vida pastoral da catequese, beleza? Tá bom? Um segundo ponto, a pastoral tradicional, pastoral de conservação, pastoral de comunhão. Quais são os desafios, né? Será que a nossa paróquia ela está mais voltada para uma pastoral tradicional, aonde nós vamos assistir algumas pessoas, e assistir não é de ver, assistir é de assistência, não é? Se basicamente nós vamos trabalhar com a assistência. Se é uma pastoral de conservação, que é uma pastoral que faz uma varredura nos problemas daquela região, identifica, resolve e começa numa espécie de uma manutenção para que as coisas não desandem, não é? Ou uma pastoral de comunhão, uma pastoral de aproximação, de perceber que as diversas pastorais, os diversos grupos têm muito a contribuir. Então, que tipo de pastoral eu tenho dentro da minha comunidade, né? E dentro disso, os desafios que a minha comunidade carrega. Quais são os desafios diante do meu pároco? Quais são os desafios que as pastorais diversas enfrentam? O meu setor, né? Será que nós estamos dialogando com esse setor? Ou cada paróquia, cada comunidade vive num mundo à parte e ninguém se conversa? Tá bom? Um terceiro ponto que a gente não pode deixar passar é sobre qual é a real identidade da catequese, tá? Qual é a real identidade da catequese? E aí, gente,
eu trouxe aqui um livro da editora Paulus. Esse livro, ele é o livro do catequista, chamado Fé, Vida e Comunidade. Tem uma série de encontros, de propostas, como tem muitos outros livros por aí, com propostas muito bacanas também, mas o que eu quero perceber com vocês é que dentro desse processo formativo, né, que nós estamos em constante formação, eu tenho que encontrar a cara da minha catequese. Qual é a identidade dessa minha catequese? Né? Que tipo de cristãos eu estou querendo formar dentro dessa minha ação evangelizadora? Então, gente, a gente não pode deixar de perceber o que é a catequese. Qual é o papel fundamental da catequese? Será que a catequese, em alguns momentos, elas se confundem com o grupo de acólitos? O grupo de leitores? Pastoral de acolhida? Ou eu separo o meu grupo de catequese apenas para fazer teatro, ensaiar o evangelho? Claro que é muito bacana, uma estratégia muito positiva até, mas será que essa é a identidade da minha catequese? Então, nós devemos repensar e encontrar, olhando para a minha comunidade, quais são as características desse meu grupo de catequese. Tá bom? Beleza? Vamos para o segundo bloco. O segundo bloco eu quero falar com vocês sobre o legado e as interferências históricas na catequese. Puxa vida, aí nós vamos ter que dar um salto na história e tentar perceber como que a catequese surgiu. Vocês se recordam da nossa primeira aula? Quando nós falamos do catecumenato, quando nós falamos aquele cristão observador, que não fazia parte ainda da vivência da comunidade, mas ele observava, ele era preparado, ele entrava depois de 3 anos observando os preceitos, era acompanhado nas suas posturas, e quando se era percebido que ele tinha ganhado uma maturidade, ele sim era aceito naquela comunidade para fazer o seu catecumenato. Não é? Então nós precisamos realmente entender a história da nossa catequese. E a história da nossa catequese passa pelos concílios, passa por todo esse período das primeiras comunidades cristãs. A gente pode começar já em Atos dos Apóstolos, né? Como que aquele grupo agia, como que eles se organizavam, como que eles transmitiam a palavra de Deus. Então, nós temos que perceber quais são as raízes da minha catequese. Lá com os primeiros discípulos, e aí essa formação vem sendo alterada com o passar do tempo, foi modificando de acordo com as necessidades de cada época, não é? Então eu tenho que perceber, gente, eu tenho que estudar a história da minha igreja. Eu não posso ministrar uma aula, um encontro, propor algo para os meus catequizandos, se eu não conheço a raiz, a história da igreja e das verdades que eu professo. Tá bom? Então, nesse segundo bloco de conteúdos que eu vou passar, a gente precisa perceber a importância do estudo, de saber quais são as origens da minha fé. O que motivou tudo isso? Isso é importante demais, não podemos deixar passar, não é? E os concílios, que são as reuniões do alto clero, essas reuniões elas foram importantíssimas para colocar bases sólidas, não só para a catequese, como para toda a igreja. Tá bom? Isso é super importante também, tá bom? Num segundo momento, eu gostaria também de que vocês pudessem tomar contato como que a catequese acontece aqui na América Latina. Se no primeiro momento falamos do nascimento da catequese lá nos primeiros séculos, eu preciso também saber como que ela chega aqui no nosso país. Como que ela chega na América Latina. Qual é a experiência cristã evangélica que é passada nesses primeiros encontros entre os primeiros habitantes da nossa América Latina, essa troca com os europeus, desde a colonização. Então eu tenho que perceber como que isso acontece, né? Nós sabemos que os padres da Companhia de Jesus, os padres jesuítas, colaboraram sobremaneira com a educação religiosa e a educação formal no nosso país. Né? Então, você conhece essa história?
já estudou um pouquinho da Companhia de Jesus? Né? Então nós vamos perceber que o período formativo que nós temos sobre religião, sobre religiões, sobre educação religiosa, ela remonta ao descobrimento do nosso país. E ela veio sofrendo alterações, e as alterações foram sendo sentidas também dentro da nossa igreja. Então nada é desconexo. Então, conhecer as bases, conheço um pouquinho da história, conheço essa aproximação feita na América Latina e também no nosso país aqui. E um terceiro ponto que eu acho que é importantíssimo é começar a fazer uma análise do estilo de catequese que nossos pais, ou até mesmo nós, recebemos, que os nossos avós receberam, para a catequese de hoje. Como nós vamos perceber ao longo da história, a catequese foi se alterando, respondendo às dificuldades e às urgências de cada época. Será que hoje nós estamos fazendo catequese do mesmo jeito que os nossos antigos faziam? Será que nós não poderíamos utilizar as tecnologias para alavancar e alastrar um pouco mais esse conteúdo sobre a nossa fé? Se Deus permitiu que a tecnologia fosse experimentada por todos nós, é porque Ele sabe que também a partir dela nós podemos falar mais de Deus. Tá? Então, perceber o seguinte, a importância que nós temos de olhar a nossa catequese, entender as necessidades dela e a partir dessa necessidade nós criarmos meios para que essa catequese se torne algo melhor. Tá bom? Beleza? Vamos para um terceiro bloco de conteúdos que eu acho super importante, que é a mistagogia e a espiritualidade dentro da catequese. Tá? A palavra mistagogia entrou, se eu não me engano, na nossa segunda ou terceira aula. Tá? E essa mistagogia são os mistérios presentes dentro da nossa igreja. Se nas primeiras comunidades, se lá no primeiro e segundo século, nós tínhamos uma aproximação e a pessoa que queria fazer parte da comunidade, ela era apresentada aos conteúdos, aos mistérios, a essa mistagogia, de forma bem pausada, de forma bem vivida, bem profunda, é porque é necessário apresentar os mistérios da nossa fé, que podem nem ser tão respondidos por todos nós, mas nós temos que introduzir esse catequizando nesse caminho formativo misterioso, que aguça a curiosidade, que vai falar sobre os sacramentos, o batismo, o que o sacramento significa. A gente vai ter uma aula sobre isso. O que são os sacramentos? Qual é a intenção desses sacramentos na vida do catequizando? Não é? Então nós também temos que perceber um ponto importante que eu separei aqui pra gente, é a identidade também do catequista. Será que esse catequista tem maturidade suficiente? E eu não falo maturidade de idade, eu estou falando de uma maturidade de fé. Será que o catequista hoje tem uma maturidade para entender os mistérios da fé que ele professa? Percebe, gente, a importância da formação continuada, que a gente não pode deixar de lado, né? Eu tenho que perceber que tipo de catequista que eu sou, qual é a vivência de igreja que eu tenho. Isso é super importante, né? E lembrando também que ser catequista não é uma profissão que você deixa currículo ali, alguém te chama, faz a entrevista e você entra. É uma vocação. Foi Deus que te chamou. Então, esse é um grande cuidado. Se eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer muito bem feito, tá? Uma outra questão importante dentro desse terceiro bloco é a espiritualidade do catequista. O catequista se dedica à oração, à leitura da palavra, ao entendimento, a fazer uma leitura orante, reflexiva, que se coloca questionamentos também sobre sua fé, porque um grande mal que nós podemos correr é de olhar o nosso catequizando de cima para baixo. Eu sei e você não sabe, você vem até mim e eu vou dispensar todo o conteúdo cristão, católico, das verdades divinas em cima de você e você absorve. Tá? Então, será mesmo que nós estamos preparados, temos tanta capacidade de
transformar aquilo que eu acredito em conceitos palatáveis pelo meu próprio catequizando? Então, gente, é perceber que nós necessitamos entender quem nós somos dentro dessa vocação catequética. Quem que eu sou? Claro que eu vou carregar toda a minha história, todo o meu jeito de ser. Eu vou carregar tudo isso, mas eu tenho que, dentro de todo esse universo, começar a depurar, a melhorar a imagem desse catequista. Desse catequista que reza, desse catequista que pede perdão, desse catequista que se confessa, desse catequista que não está na missa somente no dia que o grupo de catequese está. Essa vivência é muito significativa, tá? Um terceiro ponto também dentro dessa mistagogia e a espiritualidade catequética que nós podemos abordar é a liturgia, a catequese e a liturgia, que são duas faces de um mesmo mistério. Tá? Então, se a catequese é o anúncio das verdades divinas que ecoam numa comunidade, eu também tenho que perceber a liturgia dessa minha catequese, os passos dados dentro dessa catequese que inspira a minha vida, a minha história e a minha forma de interagir com Deus. Então, eu tenho que perceber que a catequese é também um dos lados dessa espiritualidade. Que aí nós vamos ter em outras instâncias os rituais, os símbolos, mas perceber que a catequese é uma liturgia diária. A liturgia não é aquilo que acontece somente na missa. É a liturgia da minha vida, é a liturgia dos meus hábitos, da minha presença. Beleza? Tudo certo, gente? São muitos conteúdos, né? Um outro ponto importante dentro dessa experiência mistagógica da catequese é perceber que quais são os símbolos dessa catequese que eu devo apresentar ao meu catequizando. Coisas que ele não pode sair sem ter visto, ter tido contato. Então, quais são os símbolos? A água, a Eucaristia, o real significado da cruz na vida desse catequizando, tá? Nós devemos dar uma ênfase grande para o nosso catequizando à celebração eucarística. O grande mistério, o banquete do Senhor que acontece naquele momento. Então eu tenho que vivenciar isso na minha vida, para que eu possa influenciar e mostrar realmente que aquilo é importante para mim. Quando o seu catequizando perceber que em você existe uma verdade e que você acredita, ele abre as portas do seu coração também para compreender as verdades. Mas você, catequista, tem que compreender tudo isso primeiro. Tá bom? Beleza? Eu acredito que nós finalizamos nesse momento aqui a nossa nona aula, sem esquecermos da importância também da Palavra de Deus, tá? Que não pode ser um livro que fica na cabeceira ou que fica na estante para enfeitar a minha sala, tá bom? E perceber que a oração faz parte desse mistério catequético. Esse contato com Deus através de uma oração sincera, espontânea, né? Será que nós entendemos hoje realmente o sentido real do Pai Nosso? O Pai que é coletivo e não é individual. Não é Deus meu, é Deus nosso. E esse Deus é nosso porque nós somos comunidade, formados por Ele. E aí não tem espaço para alguns contravalores, como o preconceito, a indiferença, aceitarmos a violência e a pobreza como algo normal, tá? Então, olhar para a catequese no momento formativo, nesse primeiro bloco, é também apresentar os mistérios da verdade de Deus. Eu tenho que encantar o meu catequizando para que ele perceba a beleza da nossa igreja. Estamos finalizando a nossa nona aula. Nos encontramos dentro do Escola Católica da Fé em breve. Forte abraço, fique com Deus e até mais.